Então, aqui no caso, moçada, por exemplo, eu quero baixar os os limites territoriais para os municípios. Por exemplo, eu quero baixar os limites territoriais. Aliás, antes dos municípios, deixa eu mostrar os dos estados, tá? Olha que sensacional. Então vamos lá. Eu vou baixar aqui os dados, né? Referente aos limites territoriais de todos os estados brasileiros. Como é que a gente faz isso? Você vai usar aqui a função, ó, read quer dizer ler, underscore state. Então, com essa função, eu consigo baixar os limites territoriais para todos os estados brasileiros. Lembrando, esse pacote de GeoBR é para baixar os dados dos limites territoriais para o Brasil. Existe outro pacote para baixar para outros países, tá? Vou mostrar ainda para vocês hoje. Então tá. Aqui eu quero baixar os dados para todos os estados. O que é que eu faço? Eu digito o nome da função e só executo. Ao executar, ele vai baixar. Olha só aqui, ó, tá baixando. Presta atenção, ó, baixou os dados para todos os estados. Esses dados, moçadas, eles são devidamente organizados em linhas e colunas, o que é incrível, porque a gente consegue trabalhar e processar esses dados de forma muito rápida, tá? Então, observe que para cada linha você tem os limites territoriais para cada estado brasileiro. Ó. Na primeira linha você tem para Rondônia, na segunda linha você tem para o Acre, e assim sucessivamente, tá? Então, para cada linha dessa, você vai ter aqui, ó, o conjunto de latitude e longitudes, que são os polígonos, tá? Então, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou atribuir esses dados a uma variável chamada estado, tá? E vou colocar aqui e atribuir. Atribuir, eu baixei os dados e agora eu criei aqui, ó, os dados para todos os estados brasileiros, tá bom? Simples assim. Só que eu vou fazer uma coisa interessante aqui com vocês. Presta atenção que eu vou te mostrar como é rápido poder processar esses dados espaciais, poder filtrar esses dados espaciais. Então, esses dados espaciais aqui, ó, eles mostram os limites territoriais para todos os estados brasileiros. Então, veja, em cada linha aqui eu tenho o código do estado, eu tenho a abreviação do estado, o nome do estado, o código da região e o nome da região. Só que no meu caso aqui, pessoal, eu quero filtrar esses dados. Eles estão para todos os estados. Aí você diz, Marcel, mas eu queria só trabalhar com os estados do Nordeste. Como é que eu faço isso? Você vai fazer como? Filtrando esses dados. E para filtrar esses dados, veja, olha qual é a palavra, né? Qual o verbo? Filtrar. Lembra que todo verbo, né, para toda ação, existe uma função no R para a gente utilizar? Então, se eu quero filtrar esses dados, eu vou precisar o quê? De uma função que filtre os dados. E qual é a função que filtra esses dados? Vou mostrar para vocês que a gente consegue filtrar esses dados de forma simples, utilizando as funções do pacote dplyr. Então, se você ainda não tem instalado o pacote dplyr, instala esse pacote, tá? Eu já instalei e vou carregar ele aqui, ó. Lembra que a gente usa a função library para carregar os pacotes? Então, vou carregar um pacote aqui chamado dplyr. Você vai dizer, Marcel, que nome difícil de falar, né? Dplyr. Mas é fácil de escrever, moçada. Deixa eu colocar certo aqui, né? É dplyr. Dplyr. Você carrega esse pacote, carreguei, e com esse pacote, moçada, você consegue processar, você consegue manipular, você consegue organizar, você consegue filtrar os dados de uma forma muito simples, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, eu quero filtrar esses dados, aqui, ó, esses dados dos estados, para ficar apenas com os dados para a região Nordeste. Então, eu vou ter no final aqui um NE, que vai ser o Nordeste, e esse NE vai ser igual ao resultado de um filtro. Então, eu vou filtrar esses dados utilizando a função filter do pacote dplyr. Agora, quando você vai usar a função filter do pacote dplyr, eu recomendo que você use primeiro o nome do pacote, ó, dplyr, e em seguida você coloca aqui, ó, dois pontos. Já apareceu, ó, dois pontos. Por quê? Para garantir, nesse caso especificamente, que a função filter a gente vai puxar desse pacote aqui. Porque existe uma função, né, outras funções com o mesmo nome filter em outros pacotes. E é para você garantir que essa função filter ela vem mesmo do dplyr, coloca primeiro o nome do pacote, dois pontos, o nome da função. É difícil, moçada? Não, é simples, né? O nome do pacote, depois o nome da função. E aqui, pessoal, a gente vai usar a função filter, filter. Para quê? Para filtrar os dados. Só que para filtrar esses dados, a gente filtra com base em uma condição. Olha que incrível, deixa eu tomar água aqui que eu te explico. Como assim com base em uma condição? Bom, a gente vai filtrar, vai ficar com todas as linhas de dados, olha para cá, desde que essas linhas de dados, né,
contém aqui, ó, na coluna name underscore region, a palavra Nordeste. Ou, melhor falando, vai ficar mais fácil se a gente trabalhar com o código. A gente vai ficar com todas as linhas de dados, no qual o code underscore region, ou seja, o código da região, é igual ao código 2. Então, com essa função filter, aliás, essa função filter, ela vai varrer todos os dados e vai ficar apenas com as linhas no qual essa condição é satisfeita. Qual é a condição? Que o código, ou seja, o code underscore region, ele seja igual a 2. Vamos fazer isso? Vamos especificar isso lá na função filter? Então, eu vou fazer uma filtragem de um conjunto de dados. Qual é o nome do conjunto de dados? O conjunto de dados estado. Vírgula, qual é a condição que a gente vai estabelecer? A condição é que a coluna de dados, chamada code underscore region, que é desse conjunto de dados chamada estado, essa coluna de dados, ela tem que ser igual a 2. Só que eu estou dizendo que é igual nesse caso, moçada, é uma operação de comparação. Eu vou comparar quais dessas linhas o código é igual a 2. Então, veja, eu estou fazendo uma operação de comparação. Não é uma operação de atribuição, é uma de comparação. Eu vou comparar. E para eu comparar se uma coisa é igual a outra ou não, eu uso o operador ó, igual, igual. Presta atenção. Agora é igual, igual, porque é uma comparação, moçada. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou comparar para ver se o código da região é igual a 2. Então, quando eu executar essa linha de comando, eu vou filtrar os dados de forma automática. Eu não preciso ficar aqui clicando e excluindo todos os outros estados. Não, isso iria me tomar muito tempo. Eu apenas faço uma operação de comparação com uma linha de comando e eu já consigo filtrar os meus dados. Pessoal, é sensacional, não é? Dá ou não dá para fazer análise de dados até 30 vezes mais rápido dessa forma? Dá, moçada. Não é à toa que eu estou te dizendo que eu te ensino a fazer essas coisas, né? Essas análises de dados até 30 vezes mais rápido, tá bom? Então, quando eu executar, ó, vou executar, executei e filtrei. Quando eu filtro aqui, pessoal, ó, quando eu filtro aqui, agora apareceu a variável NE. Isso quer dizer que agora eu tenho os dados apenas para os estados do Nordeste. Poderia ser para o estado do Sudeste? Poderia. Poderia ser para o do Norte? Poderia, tá bom? Só é olhar qual é o código para cada região. Agora, moçada, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou, no caso, visualizar esse resultado. Veja, como é que eu vou fazer? Eu só vou trocar aqui, ó, ao invés de BR, eu vou colocar NE. Então, veja, eu vou aproveitar essa linha de comando aqui, ó, vou só trocar de BR para NE. Eu vou executar, isso pimpa, vocês vão ver o resultado, tá? Ó aqui, muito simples. Baixei os dados para todos os estados, filtrei apenas para o Nordeste, tá aqui o nosso mapa, muito bonito, muito legal.